pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, que é o psi. Então você vai falar, nossa, que unidade esquisita, preciso fazer alguma conversão? Não, essa unidade é aquela que a gente usa para calibrar o pneu no posto de gasolina. Ó, então, informações que foram dadas. É dada a pressão inicial do pneu, que é de 21 psi, então que é uma unidade de pressão, não se preocupa com ela. E a temperatura desse gás aqui é de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se para 55 graus Celsius. Então, o gás no interior do pneu ele vai sofrer uma transformação gasosa e a temperatura aumentou para 55 graus Celsius. Pergunta, determine a pressão... Não, ignora aqui, ó. Então vai. Desprezando a variação de volume do pneu, então considerando que o volume do pneu vai ficar constante, ou seja, que o volume inicial vai ser igual ao volume final, então não vai ter variação de volume, qual vai ser a nova pressão do gás? Então ele quer saber qual é o valor de P2. Então aqui é um tipo de transformação gasosa específico em que o volume do gás ele é mantido constante. Então, ó, nos exemplos anteriores, a gente viu o primeiro exemplo em que as 3 variáveis de estado mudavam. Depois a gente viu transformação isotérmica, temperatura constante, a transformação isobárica, que a pressão era constante, e agora a transformação com volume constante. Essa transformação, ela recebe um nome especial, que é chamada de transformação isocórica ou isovolumétrica. Isovolumétrica. Então, ela recebe esses 2 nomes. Então, é um nome dado para a transformação gasosa, onde o volume ele permanece constante. Se alguém permanece constante, significa que na lei geral dos gases, o volume não vai ser considerado. Então, se eu pegar a lei geral, então aqui dividido por T1, então P2 vezes V2 dividido por T2, como o volume se mantém constante, ele vai ser desprezado da equação, e a lei geral dos gases ela vai ser simplificada. Então, ela vai ficar P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Ó, então, antes de jogar na fórmula, lembra que eu não posso usar a temperatura em graus Celsius. Eu vou ter que transformar para Kelvin. Então, eu vou pegar o 14, vou somar com 273, e isso aqui vai dar 287 Kelvin. A mesma coisa eu vou ter que fazer para T2. Então, eu vou somar com 273 e descubro que T2 vai dar 328 Kelvin. Então, eu vou pegar... Então, de onde veio isso aqui? Eu somei 55 com 273. Pronto. Agora, então, eu te dou o valor de P1, eu te dou o valor de T1, eu quero saber quem é P2 e te dou o valor de T2. É só jogar na fórmula. Então, como que fica? P1 é 21. Dividido por T1, que não é o 14, é o 287. Então, 287. Isso é igual a P2 dividido por T2. T2 agora é 328. Ó, essa divisão aqui, ela daria um número decimal. Então, você precisa fugir disso. Então, não faz a divisão, você faz a multiplicação cruzada. Você só faria a divisão aqui se desse um número exato, bonitinho, inteiro. Então, aqui, ó. Fazendo a multiplicação, a gente tem que 287 P2 é igual 328 vezes 21. Essa conta dá, eu tô fazendo a conta aqui, dá 6.888. Então, essa multiplicação aqui de 21 vezes 328. Aqui temos uma multiplicação. Esse número vai passar para cá dividindo. Então, a gente tem que P2 vai ser igual a 6.888 dividido por 287. Isso aqui dá exato, lindamente, 24. Qual é a unidade? Se P1 é dado em psi, o P2 também vai ser dado em psi. Fechou? Então, vai. Agora, a pergunta que eu vou te fazer com relação à interpretação aos resultados encontrados. Ó, a temperatura do gás aumentou de 14 graus Celsius para 55. Então, significa que a temperatura aumentou. O volume se manteve constante. A pergunta é, o que aconteceu com a pressão? A pressão ela foi de 21 para 24. Então, significa que a pressão também aumentou. Então, pergunta que os vestibulares vão fazer. Numa transformação isocórica, temperatura e pressão, diretamente ou inversamente proporcionais? Então, se a temperatura aumenta e a pressão também aumenta, significa que eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das moléculas. Se eu aumento a velocidade das moléculas, eu aumento o número de colisões entre elas.